Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje resolvi fazer um vídeo para abordar um tema que muitas pessoas perguntam, porque realmente é um tema que a gente não vê sendo abordado com muita frequência. Aliás, na verdade, com nenhuma frequência. Eu acredito que aqui deva ser o primeiro canal ou um dos pouquíssimos canais que já falaram a respeito de linha d'água. O que seria essa linha d'água nos fundos de infraestrutura? Muitas vezes a gente vê, falando a linha d'água do fundo, e a linha d'água vai realmente ser ali a responsável para poder definir se o fundo vai distribuir rendimentos ou se vai distribuir amortização de principal. Então no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês o que seria a linha d'água e como que esse valor dessa linha d'água pode ser alterado ao longo da vida do fundo. Mas antes disso, convido a vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se vocês tiverem interesse em contratar uma consultoria de investimentos comigo para que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, ou então até mesmo para que você tenha um acompanhamento mensal durante um ano comigo para poder vendo ali a melhor forma de alocar o seu capital e o ativo que está oferecendo a melhor oportunidade em determinado momento, também a consultoria pode te ajudar nessa parte. Aqui embaixo tem o WhatsApp para você poder conversar comigo. Me chama lá no aplicativo que a gente conversa e eu te explico melhor como é que funciona a consultoria. Também, se você tiver interesse em entrar para a nossa comunidade VIP do WhatsApp, se tornar um membro aqui do canal, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você poder clicar e fazer o seu cadastro. Tem também todos os benefícios que os membros possuem. Convido você também a entrar para o nosso grupo aberto do Telegram, basta clicar no link contido aqui embaixo na descrição. E por fim, não deixe de conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Tenho certeza que o livro pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor e traçar a sua estratégia para obter renda passiva. Feitos avisos, vamos para o tema do vídeo de hoje. Então, linha d'água, Por que alguns fundos distribuem amortização de principal? E aí eu preparei aqui esse slide só para a gente ter uma base, tá? E antes da gente falar o que seria a linha d'água, a gente precisa fazer uma distinção do que seria amortização de principal e amortização de rendimento. Quem já vem dos fundos imobiliários faz uma confusão em relação a isso daqui, porque o que acontece nos fundos imobiliários, quando a gente tem amortização de principal, na maioria das vezes isso daí é visto de uma forma negativa, porque você está tirando patrimônio do fundo e transferindo esse patrimônio do fundo para o bolso do cotista. Então é uma transferência de patrimônio do fundo para o patrimônio ali do cotista, Então sai um patrimônio do fundo para entrar no patrimônio do cotista. E quando tem essa amortização de principal em fundos imobiliários, o cotista ele precisa informar o seu novo preço médio para a Receita Federal, porque, enfim, quando tem essa amortização de principal, isso aí vai interferir no preço médio daquele seu ativo, falando que de fundo imobiliário, e por consequência você vai ter que alterar esse seu preço médio e também informar esse novo preço médio na declaração anual do imposto de renda. Então, muitas vezes as pessoas trazem essa realidade dos fundos imobiliários, onde a amortização de principal, como eu disse, ela não é bem vista, ela normalmente ali o pessoal fica meio com o pé atrás quando o fundo faz esse tipo de amortização e traz isso para os fundos de infraestrutura. Só que nos fundos de infraestrutura é uma realidade completamente diferente. Então, como eu já falei aqui, em alguns casos, a amortização de principal nos fundos de infraestrutura pode ocorrer e ela não é prejudicial e ela não deve ser vista de uma forma negativa como ocorre com os fundos imobiliários. Aqui nos fundos de infraestrutura é uma outra estrutura e a gente vai entender isso daqui, o porquê, principalmente depois que a gente falar sobre essa questão da linha d'água. Então, os fundos de infraestrutura eles podem realizar a amortização de principal e amortização de rendimento, que acabou que as amortizações de rendimento ficaram conhecidas como distribuição de rendimento. Mas, tanto se o FIINFRA distribuir amortização de principal ou amortização de rendimento, ambas serão
amortizações, só que são tipos de amortizações diferentes. E por que os fundos de infraestrutura, né, a parte de rendimento, quando ele distribui rendimento, também é considerado uma amortização de rendimento? Porque o que ocorre com os fundos de infraestrutura? Durante o mês, o fundo ele vai acruar no valor patrimonial dele tudo que foi gerado ali naquele mês. Então, por exemplo, questão de juros, questão de correção monetária, os juros, né, seria ali aquela parte pré-fixada que compõe ali a debênture. Então, por exemplo, IPCA mais 7, IPCA mais 8, o 7 ou 8 seria a parte referente a juros. Tá? Correção monetária seria a parte do indexador por si só, IPCA ou CDI, dependendo do tipo de fundo, dependendo do fundo que nós estivermos falando. Então, juros, correção monetária, eventuais giros que foram realizados na carteira, né, com ganho de capital, questão ali por conta de fechamento de spread de crédito, a debênture tem uma valorização, se o fundo tem uma gestão mais ativa, pega e vende essa debênture para estar gerando valor. Então, tudo isso vai acruando no valor patrimonial do fundo. Eventuais ganhos também, com marcação a mercado, por conta de questões de fechamento na curva de juros, ou abertura, né? No caso ali, se for, enfim, a abertura na curva de juros, então ele marcar de forma negativa ali. Então tudo isso vai fazer com que no final do mês o fundo tenha determinado valor patrimonial. E se o fundo tem um determinado valor patrimonial que esteja acima de determinado valor, ele pode fazer essa amortização de rendimento. Então, ele pode distribuir rendimento. E por que é considerada a amortização de rendimento? Porque, como eu falei no início da explicação, todos esses valores que foram gerados ao longo do mês vão ser acruados no valor patrimonial do fundo, ou seja, vão ser incorporados ao valor patrimonial do fundo. E se eu tiro do valor patrimonial do fundo, é considerado amortização, diferente do que ocorre com os fundos imobiliários, onde os proventos eles não vão incorporar o valor patrimonial do fundo. Então, por isso que lá nos fundos imobiliários não tem essa nomenclatura de amortização de rendimento, em sim distribuição de proventos. Aqui nos fundos de infraestrutura, pelo fato de esse valor que foi gerado no mês por conta desses fatores que eu mencionei aqui incorporar no valor patrimonial, então eu preciso amortizar porque vai sair uma parte do valor patrimonial do fundo para ser distribuído para os cotistas. Então, por isso que recebe essa nomenclatura de amortização de rendimento. E aí, agora a gente entra no que seria a linha d'água para a gente poder entender quando é que um fundo vai distribuir amortização de principal e quando ele vai distribuir amortização de rendimento. Tá? Quando o fundo ele faz uma emissão, então vamos imaginar que tem um fundo que ele fez uma emissão a R$100. Vou pegar o caso do juro 11. Tá? Então o juro 11 ele foi lá, fez a emissão dele, o IPO dele a R$100. Né? Então tudo aquilo que for gerado acima de R$100 no juro 11 é considerado rendimento. Então vamos imaginar que em determinado período ali, o valor patrimonial do fundo esteja em R$ 103,20, dando um exemplo. Tá? Esses R$ 3,20, porque vai ser a diferença para os R$100, né? Então esses R$ 3,20 vai ser o que o fundo tem acumulado no valor patrimonial dele por conta dos valores que foram incorporados ao valor patrimonial dele, foram acruados no valor, no valor patrimonial do fundo. E se o fundo, vamos imaginar que em determinado mês ele vai lá e faz uma distribuição de R$1, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, que ele tinha 103,20, distribui em R$1 e ele fica com 102,20, ele vai ter uma reserva para ser distribuída no futuro, ou enfim, para ele ir administrando, talvez em alguns momentos em que o mercado esteja menos favorável, ele vai ter essa reserva de R$ 2,20 para poder compor talvez no futuro com outras distribuições que ele venha a fazer. Então ele vai trabalhar da melhor forma ali, da melhor forma que a gestão achar, né, de acordo com a estratégia da gestão. Então a linha d'água ela vai fazer o seguinte: o fundo fez uma emissão a 100, ela fez a emissão dele, né, o IPO a R$100, tudo aquilo que estiver acima de R$100 é considerado rendimento. Então ele pode distribuir aquilo que está acima de R$100 como rendimento. Vamos imaginar que por algum problema que o fundo
passe por questões de default de algum papel, ou então até mesmo por uma situação momentânea, como ocorreu no ano passado com as debêntures da Light, as debêntures das lojas americanas, em que houve uma preocupação grande no setor de crédito privado, e isso daí fez com que houvesse uma abertura no spread de crédito. E quando eu tenho uma abertura no spread de crédito é porque eu tenho uma desvalorização das minhas debêntures, e aí nesse caso, pelo fato de eu ter uma desvalorização da debênture, eu vou diminuir o valor patrimonial daquele fundo. Também outra forma de ocorrer essa questão da redução do valor patrimonial do fundo. Se eu tenho uma abertura na curva de juros, uma abertura expressiva na curva de juros, né? Então isso aí também pode afetar ali o valor patrimonial do fundo de forma negativa. E aí vamos imaginar que em determinado momento o valor patrimonial do fundo venha para baixo de R$100, fique em R$99, R$98, por exemplo. Então reparem o seguinte: se aquilo que está acima de R$100 é considerado rendimento e o fundo pode distribuir aquilo como amortização de rendimento, porque foi o que o fundo conseguiu gerar, foi o que o fundo teve de lucro contábil em determinado período. Por outro lado, quando eu tenho um valor patrimonial do fundo abaixo de 100, naquele período ele não gerou lucro contábil. Então, nesse caso, não tem como ele distribuir rendimento porque ele não teve lucro contábil. E aí, qual é a forma que o fundo tem para fazer essa distribuição? Através de amortização de principal. Então, ele vai tirar parte do valor patrimonial dele, que está abaixo daquela linha d'água, e vai distribuir na forma de amortização de principal. E aí a linha d'água, ela que vai ser o norte para o fundo, para dizer se ele tem condições de distribuir como rendimento ou se ele vai distribuir como amortização de principal ou amortização de capital, enfim. É a mesma situação, tá? Então a linha d'água, ela vai ser, digamos assim, ela é um marcador, e também ela também é conhecido como marca d'água, né? Então pode ser linha d'água ou marca d'água. Então ela vai delimitar o que o fundo pode distribuir como rendimento e o que o fundo, enfim, iria distribuir como principal. Existem fundos que não distribuem o principal, né? A amortização de principal, amortização de capital, como era o caso do juro 11. Então o juro 11 ele ficou no ano passado um mês sem distribuir, tá? Por conta disso, porque chegou em determinado momento que o valor patrimonial dele estava abaixo da linha d'água, que é R$100. O hoje em 11 também é a mesma situação. Ele, no ano passado, por conta da situação dessa crise das debêntures e tudo mais, ele ficou 5 meses, se eu não me engano, sem distribuir, porque ele não pode distribuir, assim como o juro 11 também não podia distribuir a amortização de principal. Então, como naquele período não teve lucro contábil, então ficou sem realizar essa distribuição. E aí vocês devem estar se perguntando assim: Felipe, tá, mas aí você falou que se um FII infra distribui a amortização de principal, isso daí não é prejudicial para o fundo? Explica isso melhor. O que ocorre é o seguinte: se o fundo, vamos imaginar que houve uma abertura forte na curva de juros e as debêntures compõem aquele fundo, ou então os ativos, porque o fundo também pode ser composto por outros ativos incentivados, como por exemplo o CRI. Os ativos de crédito privado que compõem aquele fundo, eles tiveram uma marcação negativa por conta dessa abertura na curva de juros. Isso daí vai fazer com que o valor patrimonial do fundo caia, né? E caindo abaixo de determinado valor, que seria a linha d'água, ele se for fazer distribuição, faria distribuição de amortização de principal. Quando houver uma inversão nessa curva de juros, né, e ela nesse primeiro momento, né, ela abriu e aí marcou de forma negativa. Só que quando ela começar a fechar, ela vai marcar de forma positiva aquele fundo e vai trazer valorização para os ativos que compõem aquele fundo e, por consequência, para o valor patrimonial do fundo, que irá aumentar e que irá subir. Então, quando houver esse fechamento na curva de juros, vai acabar compensando aquela distribuição que o fundo fez, tirando ali do seu principal para realizar a distribuição para os cotistas. Então, por isso que eu falei que nesse caso aqui, para os fundos de infraestrutura, isso daí não é um grande problema, tá? A gente vê
fundos realizando essa amortização de principal. O principal fundo, né, que nós temos que trabalha dessa forma com amortização de principal e amortização de rendimento é o próprio BODB 11, principalmente porque a duration do BODB ela é uma duration mais longa, né, dos fundos de infraestrutura, é a duration mais longa que tem, e quanto maior for a duration, mais sensível aquele fundo estará a esses movimentos da curva de juros. Por conta dele ter essa duration mais longa, tem às vezes que a linha d'água do fundo está em determinado valor e aquele período e naquele mês o fundo não conseguiu ter lucro contábil suficiente para realizar as distribuições somente por amortização de rendimento. Então, uma parte pode ser realizada através de amortização de principal, que é o que o fundo faz. A gente viu recentemente o fundo realizando um anúncio, né, de distribuição de rendimentos, que a maior parte foi realizado por amortização de rendimento, porque era o lucro contábil que tinha sido gerado naquele período, só que ele não teve lucro contábil suficiente para distribuir todos os 10 centavos que ele normalmente costuma anunciar. E aí ele precisou complementar com parte do principal do fundo. Tem problema isso? Não, não tem problema. Tá? Não tem problema justamente por conta daquilo que eu falei para vocês. Lá na frente, quando houver esse fechamento na curva de juros, o fundo vai se beneficiar de ter uma valorização ali por conta dessa questão do fechamento da curva de juros, e uma coisa acaba compensando a outra, tá? Então, enfim, não tem problema, não precisa se preocupar com isso. Só uma observação importante: diferente do que ocorre com os fundos imobiliários, aqui nos fundos de infraestrutura você não precisa informar essa mudança no seu preço médio para a Receita Federal, porque aqui o fundo é isento, né? Então, diferente do que ocorre com os fundos imobiliários, que você precisa fazer esse ajuste na sua declaração anual, aqui nos fundos de infraestrutura não tem essa obrigação legal por conta da isenção que os fundos de infraestrutura têm. E aí, uma dúvida que surge com bastante frequência nos investidores é como esse valor da linha d'água é alterado, né? Então, existem ali algumas situações em que essa linha d'água, esse valor da linha d'água pode ser tanto alterado para baixo quanto para cima, tá? De modo geral, o que vai fazer essa linha d'água ter o valor dela reduzido, né? Emissões abaixo do valor patrimonial. Então, quando o fundo faz alguma emissão abaixo do valor patrimonial, isso daí vai alterar o valor da linha d'água. E também quando o fundo faz pagamento de amortização de principal. Então, quando o fundo amortiza através dessa modalidade de principal, também é alterada a linha d'água para baixo. Por outro lado, quando o fundo faz uma emissão e essa emissão ela é acima do valor patrimonial, também isso vai alterar a linha d'água do fundo, só que aí, nesse caso, vai alterar o valor dessa linha d'água para cima e não para baixo. Bom, para hoje era isso. Espero que tenha esclarecido para vocês sobre essa grande dúvida que existe entre os investidores, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui explicando sobre amortização de principal, amortização de rendimento, mas nunca tinha feito um vídeo falando especificamente sobre a linha d'água, como o valor da linha d'água é alterado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder, tá certo? Peço, por favor, que se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então um tema específico para ser abordado, por favor, coloque aqui embaixo, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, com elogio ou crítica, também, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.